Meus amigos, simplesmente vazou esta imagem da quinta temporada de Stranger Things. Aparentemente parece um almoço qualquer, né, dos Wheeler, com a turma toda reunida, tem até o Mike ali. Mas observe na pequena Holly. Ela está com a mesma roupa de quando o Vecna deu de cara com ela nas imagens vazadas. E aparentemente com a mesma roupa de quando ela correu pela floresta naquele teaser. E além disso, ela também tá lendo algo muito interessante. Mas não só isso, os irmãos Duffer, né, através de uma longa entrevista, eles simplesmente revelaram uma cena inédita, uma cena completa da quinta temporada de Stranger Things, e a gente vai mostrar, a gente vai contar tudo isso no vídeo de hoje. Simbora que começou a cobertura aqui. Hello my friends, Geek na voz, e como vocês viram no início, vazou esta imagem, né, da família Wheeler completamente reunida, no que parece ser uma cena comum, né, um almoço de um domingo, meio-dia talvez. Só que esta imagem tem alguns elementos interessantes, porque à primeira vista, né, como eu disse, parece uma cena tranquila de um típico jantar em família dos anos 80. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu com essa série, é que nada é tão pacífico em Hawkins quanto parece. E quando toda a família está junta, é sinal de que o caos está prestes a bater na porta, ou talvez já esteja sentado na mesa. Porque o que mais chama a atenção nessa imagem é justamente a pequena Holly, a irmãzinha do Mike, que, como sabemos, ela vai ser uma peça central nessa quinta temporada de Stranger Things, especialmente quando a gente fala do Vecna, do Henry Crew, porque os dois vão dialogar, eles vão contracenar algumas cenas, e o figurino da Holly nessa imagem vazada entrega tudo o que vai acontecer. Ela está usando exatamente a mesma roupa onde ela apareceu em outra imagem conversando com o Henry Crew, né, o Vecna disfarçado. Coincidência? Eu acho que não, né, os Duffers, eles não dão ponto sem nó. Essa repetição sugere que a cena do jantar acontece pouco antes de algo terrível acontecer, talvez o momento em que o Vecna coloque em prática o seu novo plano sombrio. É verdade que não sabemos ainda o que o Vecna planeja com a Holly, né, porque que ele tá atrás dessa criança, ou então até de outras crianças, como a gente viu naquele teaser, né, que aparece um monte de criança no bunker, lá nos militares, então possa ser que o Vecna vá atrás dessas crianças também, mas a gente sabe que o Vecna se alimenta do medo dessas crianças, então vamos ver o que ele tá aguardando aí pra Holly, né, os seus planos maquiavélicos. Mas já vazou um monte de imagem do Vecna disfarçado de Henry Crew conversando com a pequena Holly. E quando a gente lembra que o segundo episódio da quinta temporada vai se chamar O Desaparecimento de Holly Wheeler, tudo começa a fazer sentido. O jantar, que deveria ser um símbolo de normalidade, pode ser justamente o prelúdio do horror. É aquele momento calmo antes da tempestade, quando tudo parece normal demais para o padrão de Hawkins, né? E a iluminação quente, o cenário aconchegante, os sorrisos contidos, tudo soa propositalmente enganoso. É quase como se os Duffers estivessem dizendo: aproveitem a paz, porque vai acabar em segundos. Sendo que em outra imagem também, dessa vez no teaser oficial que a gente viu, né, da quinta temporada, tem uma cena em que aparece uma criança, que é a Holly, tá? Isso já é confirmada, correndo pela floresta. E a roupa que ela está utilizando parece ser a mesma roupa do jantar e a mesma roupa da cena vazada com Henry Crew. E se essa sequência for a continuação direta da cena do jantar? Cara, imagina ela escuta algo estranho, talvez uma voz familiar chamando seu nome, é o Henry Crew, né, disfarçado, pode até estar manipulando a mente da Holly, fazendo ela acreditar que está ajudando alguém. Afinal, o Vecna sempre usou as emoções e as memórias das pessoas como armas, e uma criança inocente como a Holly seria o alvo perfeito, né? Sendo que a Holly, quando ela desaparecer, como sugere o título do segundo episódio, vai ser mais ou menos na mesma idade de quando o Will desapareceu lá na primeira temporada, que hoje a gente descobriu que o arquiteto daquilo tudo que aconteceu com o Will lá na primeira temporada foi o Vecna. E agora vai desaparecer outra criança que tem a mesma idade do Will lá atrás, que nesse caso vai ser a Holly Wheeler, ou pelo menos a gente imagina que ela vai desaparecer, né? E o fato da família estar toda reunida também é simbólico. Os Wheelers representam a normalidade suburbana de Stranger Things, né? Eles adoram destruir tudo isso. E desde a primeira temporada a série contrasta, né, o cotidiano pacato de Hawkins com o terror invisível do mundo invertido. Então ver essa família junta de novo é um lembrete de tudo que está em jogo e de quem pode ser a próxima vítima, né? Então essa imagem não é apenas um simples jantar em família, é um momento de falsa segurança, a calmaria antes da tragédia. E se a teoria estiver certa, o desaparecimento da Holly pode ser o gatilho que reacende toda a luta contra o Vecna, velho. Sendo que no teaser oficial também da quinta temporada a gente teve aquela cena, né, da Karen tentando proteger a sua filha, tentando proteger a Holly, e se eu não me engano ela estava com a mesma roupa também desse jantar, dessa cena vazada. Então possa ser que tudo isso que eu comentei até agora, a cena vazada, a imagem com o Henry Crew, ela correndo pela floresta, ou então Vecna atacando a casa e a Karen protegendo sua filha, as duas debaixo d'água, né, naquele aquário, possa ser que tudo isso aconteça no mesmo episódio, que é o segundo. E pra completar, né, os irmãos Duffers, eles deram uma longa entrevista, né, pra Variety a respeito dessa quinta temporada. Eles contaram muitas coisas interessantes, tá, informações valiosas que eu vou trazer aqui agora, mas acima de tudo, eles divulgaram uma nova cena inédita da quinta temporada. Obviamente, eles não mostraram, né, cena por cena, frame por frame, mas eles descreveram essa cena inédita, que é basicamente o seguinte: Bang, dentro
dentro de um laboratório militar escuro, uma voz estrondosa anuncia uma explosão invisível. Millie Bob Brown cai no chão com sangue escorrendo no nariz, sirene soando acima dela enquanto ela se encolhe em meio a cacos de vidro e equipamentos quebrados. Então a voz de Matt Duffy é ouvida dando instruções através de um alto-falante escondido. Você ouve passos vindo de trás da porta, mais perto, mais perto. A porta se abre, você vê alguma coisa, levanta e corta. Há entre nós que essa descrição dessa cena dos irmãos Duffy, a gente já sabe do que se trata essa cena, até porque eles meio que mostraram isso no teaser, né? Basicamente estão descrevendo o que a gente viu no teaser, mas isso daí é puro Stranger Things, né, gente? Cá entre nós. Cara, isso é o caos, é o mistério, sangue no nariz da Eleven, o som de sirenes ecoando num laboratório militar sombrio, ou seja, o combo completo de desespero e nostalgia que a gente ama. E a cena começa, né, com um simples bang e já dá pra sentir o coração acelerando. Não é um bang qualquer, é o tipo de explosão que muda o rumo da história. E os Duffers sabem construir tensão. E só de imaginar o som reverberando naquele laboratório escuro, cheio de máquinas piscando e alarmes gritando, a gente já consegue ver o pânico estampado no rosto da Millie Bob Brown, né? E a cena deixa muito claro que neste momento, nessa cena específica, a Eleven, ela tá chegando no limite dela, né? A partir do momento que o nariz começa a sangrar vermelho, que ela tá exausta, que ela joga no chão, tem corpo, sirene tocando, ela não consegue utilizar direito seus poderes, é porque ela já usou muito, ela tá lutando contra alguém nesse momento. Parece que algo ou alguém a atacou de forma direta, talvez com um poder igual ou até mais forte. E essa explosão invisível pode ser resultado de um confronto psíquico, algo como um ataque de energia mental, o que indica que o Vecna pode estar bem mais próximo do que ela imagina. Ou então pior, cara, talvez esse laboratório esteja tentando controlar a Eleven, usando algum tipo de dispositivo militar que suprime os seus poderes, o que explicaria o sofrimento dela na cena. Sendo que os Duffers, né, revelaram, nesse caso o Matt Duffer, que ele conduziu uma dessas cenas, né? Ele utilizou um alto-falante para poder conduzir os passos dos atores em questão, nesse caso foi a Millie Bob Brown e provavelmente o Hopper ao lado dela. Ele disse: você ouve passos, mais perto, a porta se abre, você vê alguma coisa, levanta e corta. Cara, essa narração, apesar de curta, carrega um clima de puro terror cinematográfico. Esses passos lentos são o prenúncio clássico do horror em Stranger Things, algo terrível vindo muito forte. E a Eleven está vulnerável. Será que é o Vecna? Será que é um novo monstro do mundo invertido? Ou talvez um soldado humano controlado pelo próprio Henry Creel? Sendo que essa descrição que os Duffers disseram da cena meio que se encaixa com outra cena que a gente viu no teaser oficial da quinta temporada, né? Que é aquele momento lá final do teaser de pura gritaria que o Hopper, ele pega duas granadas, né? Ele abre e joga e explode os militares. Provavelmente eles estão na base ali tentando entrar ou tentando fugir. E aí, se vocês observarem nessa cena do bang, né? Que eles descreveram aqui, que tem uma explosão, na certa é o Hopper com as granadas lá na base dos militares. E observem que no chão tem a Eleven estirada. Ela tá deitada, na certa exausta de utilizar tanto seus poderes. Ou seja, isso basicamente reflete o que os Duffers acabaram de descrever nessa nova cena da quinta temporada, que na verdade a gente já viu no teaser, né? Pelo menos eu suponho que seja esse momento. É quase certo que se trata dessa mesma sequência, né? O detalhe das granadas que o Hopper joga nos militares pode ser o bang que os Duffers mencionaram, e a faísca que desencadeia o caos dentro do laboratório. E logo após a explosão, a Eleven cai, não por causa do impacto físico, mas talvez porque seus poderes foram drenados, né? Deixando ela completamente indefesa. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito ainda que comentar de Stranger Things, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, tá? A gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, faz tudo isso que é nóis. E cara, visualmente dá pra imaginar essa cena como um espetáculo cinematográfico, né? O laboratório mergulhado em vermelho por causa das luzes de emergência, o ar denso coberto de fumaça e poeira, e a Eleven no chão, tremendo entre cacos de vidro. E o Hopper surge em meio ao caos, né? Tentando levantá-la, gritando seu nome, enquanto o som das sirenes vai ficando cada vez mais distante. E então, os tais passos ecoam, a porta range, e antes que a gente possa ver o que entra, a tela corta, preto e branco, corta, velho. Ou seja, isso daí é um terror clássico de Stranger Things, né? Que não é um gore, mas obviamente é um terror meio psicológico, né? Que vai sendo construído aos poucos até chegar ao momento em que você simplesmente se surpreende, fica na ponta do sofá, porque os Duffers sabem construir esse tipo de cena perfeitamente. E se essa é só uma das primeiras cenas da quinta temporada, dá pra ter certeza de uma coisa, mano. Hawkins, mano, vai literalmente explodir, velho. O bicho vai pegar nessa quinta temporada. E os Duffers soltaram muitas informações valiosas da quinta temporada. Pra começar, que eles confirmaram nessa entrevista pra Variety que o último episódio da série da quinta temporada vai ter 2 horas de duração. Exata, é basicamente a mesma duração que teve o último episódio da quarta temporada. Se eu não me engano, o último da quarta teve 2 horas e 40, né? 2 horas e meia. Esse daqui vai ter 2 horas. Parece que vai ser menos do que o outro. Mas mesmo assim, cara, é um absurdo. Um episódio dura 2 horas, vai ser bizarro. E faz sentido, né? Depois de quase uma década acompanhando Eleven, Mike, Dustin, Lucas e companhia, não dava pra encerrar tudo em 50 minutinhos. Esse tempo extra promete um clímax épico, né? Do tipo que mistura ação, nostalgia
magia e destruição sobrenatural em dose dupla. Sendo que os Duffers disseram que nesse último episódio, dessas 2 horas que a gente vai ver no último episódio, pelo menos 40 minutos é como se fosse um epílogo. Ou seja, vai ser o momento da despedida, né? Atores se reencontrando, se despedindo, os atores um dos outros, ou então aquele momento onde eles amarram todas as tramas. Cara, 40 minutos de puro fanservice na série. Ou seja, das 2 horas, 1h20 vai ser ação, porradaria e acabou a série. Os outros 40 minutos é pra gente chorar, é pra gente se despedir dos personagens, basicamente. E outro ponto confirmado é um salto temporal de 18 meses após os eventos da 4ª temporada. Eles confirmaram isso. Ou seja, vamos ver os personagens bem mais maduros e talvez um pouco marcados pelos traumas deixados pelo Vecna e o colapso de Hawkins, né? Lembrando que a 4ª temporada terminou, né, com o mundo invertido literalmente invadindo a cidade. Então esse tempo pode ter servido para mostrar como Hawkins lidou com o caos, ou se já virou um cenário pós-apocalíptico mesmo, né? E aqui agora uma confirmação meio triste dos irmãos Duffers é que eles confirmaram que alguns personagens e alguns elementos de Stranger Things vão finalizar de vez nessa última temporada. Não vai ter gancho para continuação, não vai ter gancho para uma futura série, um spin-off, um derivado, não. Ele diz, tá, palavras dos Duffers, que o Vecna, Devorador de Mentes, Demogorgon, Mundo Invertido, talvez a cidade de Hawkins, todos esses, eles não citaram Eleven, nem Dusty, somente Vecna, as criaturas e a cidade de Hawkins. Vai terminar na 5ª temporada. Ou seja, em futuros spin-offs, se acontecer, derivados, a gente não vai ver o Vecna, não veremos Devorador de Mentes, Demogorgon, não, tudo isso acaba agora na 5ª temporada. Isso reforça que a 5ª temporada vai ser uma verdadeira despedida, né, daquelas que deixam um vazio depois do último episódio. Mas claro que ainda há espaço, né, para spin-offs no futuro, só que a Netflix não é boba, né? E outro detalhe também confirmado é que a temporada final vai ter 21 personagens regulares, ou seja, quase todo mundo importante está de volta, o que promete um equilíbrio entre o velho grupo de Hawkins e as novas adições que vão aparecer e as novas adições que apareceram na 4ª temporada. E com tanta gente, dá pra esperar um final cheio de reencontros, sacrifícios e possivelmente algumas lágrimas que, né, vai ser loucura. Então, por exemplo, só nessa última temporada a gente tem pelo menos 2 ou 3 personagens regulares confirmados, que são novos, né? O Derek, por exemplo, vai ser um desses personagens muito importantes. Talvez a Kali, a número 8, vocês lembram dela? Ela pode retornar nessa última temporada e eu acho que ela vai voltar pra ajudar a Eleven a derrotar o Vecna. Então assim, cara, muita gente vai aparecer nessa temporada final. E falando em lágrimas, os Duffers contaram que a leitura do roteiro fez o elenco chorar, e o motivo é compreensível, né? Segundo o Ross Duffer, os últimos 35 a 40 minutos do episódio final são basicamente um epílogo, mostrando o elenco processando o fim da história e se despedindo de seus personagens, né? É o que eu disse. Ele chegou a dizer que durante a edição era impossível não se emocionar, porque naquele momento os atores não estavam atuando de verdade, eles estavam dizendo adeus a uma parte enorme das suas vidas. Então sim, prepara o lenço. Sendo que a diretora de conteúdo da própria Netflix, né, que é a Bala Bajaria, ela simplesmente confirmou que Stranger Things não vai passar no cinema, cara, o que é uma tristeza, porque tinha essa expectativa, essa teoria de que o último episódio seria no cinema, já imaginou? Pô, 2 horas de episódio, bota no cinema, mas não, já foi confirmado que não vai rolar. A decisão é simbólica, né? Stranger Things nasceu na Netflix, cresceu na Netflix e vai terminar lá. Segundo ela, é a forma de dar aos fãs o que eles realmente querem, é ver o desfecho da série onde tudo começou, que é no conforto de casa, com o coração na mão e o Wi-Fi pronto pra travar. Mas eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre isso, tá? Sobre Stranger Things no cinema, porque teve agora o Demon Slayer, né, que quebrou recordes também, enfim, eu vou comentar, mas deixa aí as expectativas e teorias de vocês, que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!